Você sabia que a maior planta do mundo é uma sequoia de 115 metros de altura? Eu sou o professor Marquinho de Biologia e hoje falaremos sobre as gimnospermas. É isso mesmo, meus jovens. Uma sequoia de 115 metros de altura, ou seja, 40 andares, e fica na Califórnia, Estados Unidos. Essas plantas, assim como todas as plantas gimnospermas, são as primeiras plantas a conseguir independência da água na fecundação. Então significa que elas conquistaram o ambiente terrestre de vez. Elas estão para o reino vegetal em conquista de ambiente terrestre, assim como os répteis estão para o reino animal. Beleza? Características interessantes, importantes que você deve guardar no fundo do seu coração. Planta vascular com semente e sem fruto. Veja bem, essa característica já está destacada aqui no nome dela, ó. Gimnosperma. Nós vimos lá na aula de grupos vegetais, confere lá, que esperma significa semente. Gimno, nua. Então é uma semente que não tem cobertura, ou seja, não tem fruto. Beleza? Seus esporófitos são duradouros, assim como o das pteridófitas, porém apresentam ramos reprodutivos. E esses ramos reprodutivos são os estróbilos. Tá? Aqui eu tenho um esporófito, né? Uma planta masculina, um pinheiro masculino, com o seu estróbilo, que também é masculino, produtor de grão de pólen. E aqui a planta feminina, o estróbilo feminino, com o estróbilo feminino não. Errou! Voltando. E aqui a planta feminina, que é o esporófito, com o seu estróbilo feminino, que produz os óvulos. Então, meus queridos, por apresentar ramos reprodutivos, essas plantas fazem parte das fanerógamas. Aliás, vale a pena você marcar aí que as plantas fanerógamas apresentam ramos reprodutivos visíveis. E mais uma coisa que eu já ia esquecendo, como elas possuem semente, também fazem parte do grupo das espermatófitas, junto com as angiospermas. Dentro dos estróbilos, que nós conhecemos também como pinha, são produzidos, como eu disse para vocês, pólen e óvulo. Então é o primeiro grupo vegetal que tem o pólen e que tem o óvulo. Isso é muito importante para fecundação. Nós já vamos trabalhar essa característica aqui depois de dar uma olhada no habitat dessas plantas, que são as regiões frias. Plantas encontradas na taiga, plantas encontradas no sul do Brasil. Nós temos o pinheiro do Paraná, famosa Araucária angustifolia, que foi essa que eu tentei desenhar para vocês, né? Uma coisa que é bem legal saber dessas plantas, inclusive os professores de geografia, junto com biologia, acabam tratando desse assunto, é o aspecto das folhas. As folhas são acicofoliadas, em formas de agulha, para evitar o acúmulo de neve, para que não quebrem os galhos. Imagina que interessante. Tá lá as suas folhinhas, a neve vai caindo e por não acumular, né, vai escorrendo e não quebra os galhos dessa planta. Legal essa informação até aqui, né? Então, se você gostou, deixa um like e ajude o professor a divulgar o canal para mais pessoas. E mais uma coisa, confere se é inscrito. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações toda semana e você estará atualizado aqui no canal Biolopes. Bora para a reprodução? Nós temos como exemplo pinheiros, ciprestes e sequoias. Porém, nós vamos falar da reprodução dos pinheiros do Paraná. Então, analisando a anatomia das estruturas, né? É uma planta que tem raiz, caule e folhas, como eu disse para vocês, bem fininhas. Nos ramos, nós encontramos os estróbilos, estruturas que já foram chamadas de flores secas, mas não é uma flor, né? Venhamos e convenhamos, é um ramo reprodutivo. O estróbilo masculino produz o grão de pólen que apresenta dois núcleos e uma região aérea. A região aérea é porque esse pólen é levado pelo ar, pelo vento. A polinização aqui é anemófila. Anota aí, polinização anemófila. Não se esqueça.
Núcleo vegetativo, que produz o tubo polínico, e núcleo reprodutivo, que dará origem aos gametas masculinos. Já falaremos deles. No estróbilo feminino, na pinha, nós temos as escamas ovulíferas. Cada uma dessas escaminhas aqui é chamada de ovulífera porque possui o óvulo. E dentro do óvulo existe o saco embrionário. O saco embrionário guarda a oosfera, que é o gameta feminino. Vamos analisar essas partes pensando em uma fecundação. Como acontece a fecundação dessas plantas, né? Bate o vento no estróbilo masculino e leva o pólen até o feminino. Quando esse pólen chega nas escamas ovulíferas, entram ali na pinha feminina, acontece a germinação do tubo polínico. O que significa isso? O núcleo vegetativo germina, olha ele aqui, ó. Ele germina e cria um canal. Um canal para que surja, a partir do núcleo reprodutivo, os núcleos espermáticos, os verdadeiros gametas das plantas fanerógamas. Os núcleos espermáticos, um deles degenera, um deles desaparece e o outro fecunda a oosfera. Professor, quem que é a oosfera? A oosfera é o gameta feminino que está dentro do saco embrionário, que é o gametófito feminino, aquele que formou a oosfera, claro, que fica no interior do óvulo, que está na escama ovulífera do estróbilo feminino. Então, chegou ali, encontrou, aconteceu a fecundação, pronto. Temos a semente. A semente mais conhecida como pinhão. O pinhão, semente do pinheiro, possui todas as estruturas básicas de qualquer semente. Tegumento, que é conhecido popularmente como casca. Endosperma primário, que é a parte nutritiva, e ele é chamado de primário porque o secundário é das angiospermas. E embrião, que é a própria plantinha, que ao germinar dá origem a novos pinheiros. Percebam como é facinho? Tranquilo? Numa boa? Belezura. Tem uma coisinha que eu acho que vocês vão gostar. Pera aí. Um belo dia, numa aula de biologia, tinha acabado de explicar sobre gimnospermas. Estava ali andando no meio dos alunos, tirando dúvidas, eles copiando, fazendo exercícios. E eu fiquei olhando para aquele quadro e pensando, poxa vida, daria uma música esse negócio, né? Daria uma música não, talvez uma paródia. E aí tinha um aluno com violão, peguei emprestado e saiu isso daqui, ó. Vê se te ajuda. Semente, 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 semente pelada, são sementes de pinheiro, gimnosperma, você e eu. É bem romântica, né? Semente, 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 semente pelada, são sementes de pinheiro, gimnosperma, você e eu. O grão de pólen fecunda a pinha, transformação, formou o pinhão, que é a semente, vai germinar, formar o pinheiro do Paraná. Semente, 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 semente pelada, são sementes de pinheiro, gimnosperma, você e eu. Não tem fruto. Semente, 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 semente pelada, são sementes de pinheiro, gimnosperma, você e eu. É isso aí, jovenzinhos. Espero ter te ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com algum amigo, com alguma amiga, que ajuda bastante o professor. Sugestões para novas aulas, fiquem à vontade. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!